Oi, queridos, oi, queridas. Eu sou Ricardo Feltrin. Esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento. E esse aqui é o react final sobre essa cobertura que eu venho fazendo há 4 anos, né? Agora é dia 5 de dezembro, vai fazer 4 anos seguidos que eu cubro esse caso Márcio Smelling. Posso garantir para vocês, não tem nenhum jornalista que fez uma cobertura próxima da que eu fiz, que investigou tanto esse caso, que obteve tantos documentos, tantas provas materiais. E nessa série aqui tem uma playlist, esse aqui é o último capítulo. Eu agradeço quem assistiu, tem 12 anteriores. Esse aqui eu fiz sobre a entrevista, que eu não considero nem entrevista, na verdade, uma inquisição que esse jornalista auto-intitulado investigativo, chamado Guilherme Amado, do site Metrópolis, fez com Márcio Smelling no ano passado, em abril. Ele fez 2 entrevistas. Ele fez uma entrevista com as acusadoras do Márcio Smelling, no estúdio. Eu vou mostrar até aqui um trechinho, né? Depois, ele fez a entrevista com elas, Dani Calabresa e outras acusadoras, testemunhas, com cenário, diretora de atores, né, que inclusive a diretora sem querer aparece na foto. Tudo muito produzido, umas perguntas super, como se fala, super jogando a bola no peito, né, como na qualidade de realmente vítimas. E na entrevista com o Márcio Smelling, ele faz uma verdadeira inquisição. Vocês assistiram aqui, tem uns 12 reações para mostrar como ele e a assistente dele, Olivia, né, vão perdendo o controle. E chega um momento ali, a partir do React 2, 3, eles não conseguem mais fazer perguntas para ele. As perguntas são todas capciosas ou perguntas intimidatórias. E quando o Márcio, como ele tem a verdade do lado dele, para ele é fácil responder. E tudo que ele responde é rebatido, né? E no final ele fala, né, obrigado para o Márcio por receber. O Márcio filmou a entrevista, né, na casa dele. Deixa eu mostrar uns trechinhos aqui, né? Tá no YouTube. A entrevista, deixa eu ver se tá mesmo. Tá no YouTube aqui. Eu nem gostaria de mostrar, na verdade, que acho que nem vale a pena. Mas deixa eu mostrar um trechinho aqui, né? Nem precisa monetizar isso aqui. Espera aí, gente. Vamos lá. Caso Márcio Smelling, mulheres que acusam blá, 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 blá. Calhou, né, desse último react que aconteceu hoje, dia 30 de outubro, que foi o dia que o Ministério Público do Rio pediu o arquivamento da acusação de violência psicológica contra o Márcio Smelling. Lembrando que eu ainda sou denunciado pela mesma violência psicológica por causa da cobertura que eu fiz até aqui, né? Eu sou acusado de misturar fatos e opinião. Acho que é a primeira vez na história, né? E de causar com isso violência psicológica nas mulheres que acusaram falsamente o Márcio Smelling. Vou mostrar uns trechinhos, vou pulando, tá? Só para terminar isso. Entendendo que, diante da constatação de violação ao Código de Ética e Conduta do Grupo Globo pelo Sr. Márcio Smelling, a manutenção do contrato de trabalho tornou-se sustentável, considerando que a postura adotada pelo mesmo não condiz com os princípios e valores da empresa. Esse foi um trecho do documento enviado no ano passado pela diretora de Riscos e Compliance do Grupo Globo, Ana Carolina Reis. Lembrando, está aí nos reacts, né? Essa mulher que mandou esse documento, ela jamais participou, ela nem trabalhava no compliance. Ela mandou isso daí por pressão das mulheres, tá? O Márcio explica tudo isso na entrevista, mas não adianta, né? Ele faz assim mesmo, é explicado várias vezes. O compliance não tem gravação, o compliance não tem anotação, o compliance é só entrevista. Essa mulher, Ana Carolina, sei lá o quê, que divulga o documento, ela nunca participou do compliance, ela não tem registro do compliance, e ela mandou um papel aí falando que ele não cumpriu com não sei o quê, mas ela não sabe de absolutamente nada. Mais uma lacradora no meio de tudo, né? Sendo que a própria Globo, emitiu
uma nota oficial falando que nunca houve assédio, tá bom? Mas vamos lá, mais um trechinho. Para a Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro. No âmbito do inquérito policial que investiga as acusações de assédio contra o humorista Márcio Melling. A saída de Melling da TV Globo aconteceu em agosto de 2020. Interrompeu, ao menos na emissora, a carreira de sucesso do então diretor do Núcleo de Humor, um dos mais estrelados nomes por trás da renovação da área na Globo, e que havia conseguido criar programas e atrações como Zorro e Tá No Ar, uma linguagem moderna capaz de competir em qualidade com Porta dos Fundos e outras novidades nascidas na internet. Mas não era só a carreira de Melling que parava ali. Conforme a própria investigação interna da Globo descobriria, a saída de um dos seus mais poderosos executivos, um dos mais poderosos executivos do humor na história da emissora, era também uma resposta a relatos de assédio sexual e moral que teriam sido praticados por Melling contra atrizes, atores, roteiristas, editores e outros profissionais que durante anos ou tiveram medo de enfrentá-lo e denunciar seu comportamento potencialmente criminoso, ou se acostumaram com um ambiente de trabalho em que posturas assediosas pareciam se confundir com piada, e a linha entre chefe e funcionários era perigosamente fluida. A primeira delas, a atriz Dani Calabresa, tornou-se o rosto mais conhecido de uma série de mulheres que um pouco como funcionava e como jogar com ele também. Então, foi muito confuso, foi tudo muito confuso. E quando saiu a nota da Dani, eu entendi todos os comportamentos que estavam acontecendo, tudo que eu tinha ouvido falar, eu entendi que era verdade. Todas eram assediadas e todas só perceberam que eram assediadas quando Dani foi acusá-lo de assédio. Todas eram as empoderadas, todas eram do movimento Me Too, todas faziam postagens, mas nunca tinham percebido nada. Todas trocavam mensagens carinhosas, frequentavam até a casa dele. Ele é padrinho do filho da Maria Gueiros, ela é madrinha do filho dele, mas, de repente, todas perceberam. Essa de marrom do lado esquerdo, Verônica Debon, namorou com ele 1 ano, né, mandava mensagens pornográficas para ele, mas depois realizou na sua cabeça, percebeu que vivia numa relação abusiva. Eu tentei bloquear um tempo, como se não fosse, eu entendi que era verdade. E aí, eu não conseguia voltar lá. Eu comecei a ter ataque de pânico, eu não conseguia ir trabalhar, e que nem a Verônica, eu tive que tirar uma licença de trabalho pelo INSS, fiquei em casa uns 3 meses, assim. Mas foi um processo muito difícil, Eu estava numa relação muito tóxica, a ponto de que, quando eu entendi o que estava acontecendo comigo, eu fui diagnosticado com estresse pós-traumático, comecei a ter crise de pânico, consegui trabalhar, eu tive que pedir um afastamento. E você não tem como bloquear o seu chefe, então eu me afastei, pedi afastamento pelo INSS da empresa, e mesmo no afastamento ele ficava me mandando mensagem, indo atrás de mim, e eu falava, o que eu faço, As pessoas falam, não responde, você não tem obrigação de responder. Eu não respondi, ele mostra as mensagens dele, eu também tenho mensagens dele falando assim, você não vai responder, eu vou pegar o telefone, mandar mensagem de hora em hora até você me responder. Eu estava de licença do trabalho, diagnosticada com estresse pós-traumático. Lá na redação, ele passava de vez em quando, ele não estava o tempo todo lá. E a gente trabalhava super bem sem ele, inclusive. Ela estava afastada com um problema na coluna. Inclusive mandou atestado para a Globo. Mas agora é estresse pós-traumático, porque acho que é porque ela manda uma mensagem para ele dizendo que ela gostava de se masturbar na cara dele, então provavelmente teve algum problema. Mas quando ele ia passar, a gente tentava trabalhar o máximo possível até chegar, porque quando ele chegasse, virava... Essa aí é Carol Warchavski, filha da Luciana Fregolenti, que manda um monte de mensagens agradecendo a ele, porque, graças a Deus, né, conseguiu um emprego na Globo, ele ajudou ela a conseguir, né? Essa é a Luciana Fregolenti. Eu fiquei 3 dias na cama, sem conseguir levantar, minha filha tava comigo, eu fiquei arrasada. Sim, porque como é que você luta contra um cara desse? Eu não tenho poder nenhum, gente, eu sou uma autora, entendeu? Um programa de humor que teve uma ideia, por acaso, levou ali. Enfim, dancei no crédito, tive o crédito igual a todas as outras. Essa Luciana Fregolenti, aquela que eu já contei atrás, né? Ela fez um quadro que não é autora, ela é autora na Globo, mas ela não foi autora, o quadro chama Mulheres Fantásticas. Ela dizia ser a melhor amiga da ex-mulher do Márcios, é uma das perpetradoras, uma das engenheiras dessa acusação, e começa a fazer essa acusação bem quando a filha do Márcios vai ser operada, né, do coração, e ela, nesse quadro, ela quer ter uma assinatura especial no quadro, um quadro do Fantástico. E o Márcios fala, escuta, não, né, a gente fez todos juntos esse trabalho e essa obra nem é sua, né, é a adaptação de um livro. E quando ela consegue mandar ele embora, o que ela faz? Vai no compliance e exige a assinatura desse quadro. E se vocês procurarem quadro Mulheres Fantásticas no Globoplay, vocês vão ver que a Globo colocou a assinatura lá. Os roteiristas que foram chamados depois para escrever. E quando aconteceu toda a situação dele, quando ele saiu, eu resolvi ir atrás desse crédito. E eu liguei pro Schroeder. O Schroeder não pôde me atender, pediu que eu falasse com a pessoa responsável, que era dele. Afasta pessoas e cala vítimas e cala testemunhas. E as pessoas que viram pensam, meu Deus do céu, eu não vou entrar nesse grupo porque elas estão desabando, olha isso. Essa aí, né, que vocês conhecem, falou que todo abusador tem um porta-voz. Obviamente, me citando, né? É verdade, né? Todo tem um porta-voz, inclusive ele me paga, né, um salário régio, porque com o emprego que ele tem agora, ele pode me pagar
35 mil e agora no fim do ano ele me dá um bônus. As vítimas estão sendo obrigadas a virem expor o rosto e o nome. Nenhuma vítima tem que passar por isso. E detalhe, a gente já teve a nossa denúncia acatada. A nossa denúncia foi dentro da empresa. A gente, em momento nenhum, a gente... É mentira. A Globo nunca acatou nenhuma denúncia, ela investigou e arquivou 3 vezes. Uma vez no Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, 2 vezes no Compliance, e ainda emitiu uma nota oficial da direção da empresa para o Ministério Público do Trabalho. Então, está mentindo. De novo, né? A gente foi pra imprensa. A gente não tenta, ao contrário, a gente não tenta confundir ou influenciar. Tava no meio, acho que no meio da Essa e aí, tal Sininha não sei o quê, que é da patota também, nem vou ficar se ouvindo você só falar desse. transar comigo, você ganha o que você quer ganhar, né? Essa Senão nunca a gente deu não nada. viria pra imprensa. Mas isso que eu acho importante esclarecer aqui, Guilherme, porque, primeiro, o público, as pessoas que não conhecem o processo, elas se fazem várias perguntas. Como, por que o Adnei não foi lá denunciar na empresa? Por que o Mauro não foi lá denunciar na empresa? Por que a... Lembrando que o Adnei depois tirou da reta, né? Ele mudou de ideia, falou, não, naquela hora eu me vi compelido, blá, blá, eu tinha que, não sei o quê. A mão, um papel inteiro. Depois não mudava uma frase, mudava, ele reescrevia todo o texto. Eu escrevia toda a minha introdução, minha primeira fala e tal. Mas depois que aconteceu comigo tudo, eu entendi que ele utilizava da inteligência Esse é um dos piores, né? Eduardo Sterblich. Esse não tinha prova nenhuma, fica pedindo ajuda para internar a avó. Esse daí, gente, esse... Jesus. dele, da nossa sensibilidade, da nossa hipersensibilidade, porque para fazer humor a gente não pode ter pudor, então ele utilizava dessas coisas que a gente é obrigado a não ter. Todo mundo reparou de novo que o cara era um vilão demoníaco, né? Olha a pobre Verônica. Disponibilidade. Para poder utilizar da gente, assim. Acontece quase como se fosse brincar, coisas que acontecem em rituais, nesses... A gente foi, obviamente, festa, churrasco, todo mundo bebendo. Vocês estão vendo? Vou até parar aqui. Vocês estão vendo que não é uma entrevista? Eles simplesmente se juntaram lá para destruir o Márcio Smelling. Isso não é uma entrevista, certo? Não é. Não é mais uma sensação de a gente precisa parar, a gente precisa parar ele. Não é que a gente quer destruir a vida dele. Não, claro que não. Com esse ciclo, ele vai conseguir, que é dele, faz mal a ele, mas é uma questão muito mais profunda das pessoas que estão me acusando, né? E esse segundo momento aqui talvez nos move, assim, porque essas situações que são relativas... Olha, todo mundo olhando para baixo, né? Falei, o Ricardo Ventura tinha que vir aqui. Vamos lá, vamos ver o que mais é que eu pego aqui. Agora vamos ver. Vocês viram que não tem pergunta, né? Nenhuma. Inapropriado para seus funcionários, homens ou mulheres? Eu já falei que acho que sim. Acho que que hoje, sim. como chefe, eu acho que eu não teria... Eu tinha Vocês viram, né? Ah, Deus do céu, gente. respondido. Deixa eu falar uma coisa antes da gente entrar nesse assunto, Guilherme, desculpa. Que é alguma Olha lá, a entrevista é com o Márcios, o outro lado é do Márcios, mas ele coloca no meio pessoas para continuar falando contra ele. Te chama no canto e mostra a foto dela. Eu não pelada. entenderia como um sinal de sim. Não, você não entenderia como um sinal de intimidade. Não é intimidade. Intimidade é uma coisa, Não é consentimento é outra. Olha aí, Não é intimidade. Intimidade é uma coisa, consentimento é outra. São coisas... Olha aí, gente, tá vendo? Ele não consegue falar. Olha o nível do jornalismo, né? Olha o nível do jornalismo investigativo, gente. Vou botar um e-mail que está muito rápido. Se ele nem consegue falar. Coisa diferente. Eu sei, mas eu quero saber em que momento ela me disse não. Nunca me disse não. Ela só disse sim. Só disse sim. E outra, uma pessoa que está incomodada com isso, depois, um mês depois da tal festa, primeiro te chama para viajar para Disney 1 semana depois da festa. Depois, um mês depois da festa, manda mensagem para você elogiando o seu pênis. Mas aí você está repetindo o raciocínio do que a gente conversou agora há pouco. Mas isso é uma pessoa que está dizendo, que sinais essa pessoa Mas está passando? o fato de uma pessoa reagir de uma maneira diferente do que é esperado não Olha significa a diferença. necessariamente Isso que aí é reagir isso... diferente, isso não é um sinal positivo. Uma pessoa que elogia o seu pênis é uma pessoa que quer só sua amizade. Você acha que você teve algum tipo de comportamento inapropriado com seus funcionários, homens ou mulheres? Eu já falei De que novo, acho que sim. acho Que hoje, que de como novo. chefe, eu acho que eu não teria... Eu tinha respondido isso. Posso falar uma coisa antes da gente entrar nesse assunto, Guilherme? Desculpa. Que algumas coisas que você pontuou sobre o comportamento das mulheres em não denunciar ou não aparecer, não é fora do padrão de diversos estudos com especialistas de comportamentos. Olha, essa daí é aquela que a gente ouvia a voz ruim, né, no computador. Ela, agora que eu entendi, eu achei que ela estava no computador, mas o Márcio estava ouvindo. Ah, que interessante. Interessante. É Olivia o nome dela. De comportamento de vítimas, enfim, que denunciantes que fazem esse tipo de denúncia. É uma exposição, no caso delas especificamente, elas trabalham com imagem, elas também têm a coisa da revitimização. Ele não consegue falar. Vocês viram a diferença? Lá nem tem pergunta. É tipo assim, desabafem. Agora aí ele não pode falar nada.
Esse é o jornalismo 2024, tá bom? Você aí, jornalista do futuro, eu provavelmente um dia não vou estar aqui, provavelmente não, eu não vou estar aqui, não estarei aqui, e você, jornalista do futuro, tudo que eu tenho a dizer para você é que você é um coitado, você escolheu a profissão errada, meu filho, vai fazer direito tributário, vai fazer programação para inteligência artificial, vai trabalhar no campo, vai fazer agro, porque não vai faltar, não pode faltar comida. Quando deixa, não quer fazer tecnologia, vai aprender a agricultura, gente. Mas não faz jornalismo. De você falar e denunciar e ter que falar muitas vezes, então assim, não é incomum e que isso aconteça, né? Então acho que uma coisa, primeiro, é importante O comum a é gente procurar a pontuar imprensa isso. primeiro e não querer a justiça. Não, é que não tem um padrão, Márcio. O ponto é esse. Sim, não tem Mas só foi o que foi dito pela advogada. Você Nós não não pode, queremos. o fato de uma mulher que foi... Me desculpa, Lívia, de cortar, mas vê se eu, Não, como pode homem, falar. vê se eu como homem compreendi do que você disse. O fato de uma mulher que apanha do marido, não denunciar o marido, continuar casada, não significa que ela não apanhou. O fato de uma mulher estuprada nunca dizer isso, ocultar isso a vida inteira, não significa que ela não foi estuprada. E para homens também. Né? O fato de um menino que foi violentado quando criança, achar que ele é o culpado e continuar admirando aquele pai, admirando aquele tio e amando profundamente aquele pai e aquele tio, não faz com que ele não tenha sido estuprado. E possivelmente uma vítima de assédio sexual que continue com um comportamento que, aos olhos de nós que não fomos, parece intuitivo, parece estranho, parece bizarro, não significa necessariamente que essa pessoa não tenha sido vítima de assédio. Era isso o ponto? Exatamente. E acrescentaria mais uma situação que o próprio Márcio falou, é a questão do relacionamento. Você está dentro de muitas mulheres durante muitos anos, sem saber identificar que elas viviam um relacionamento abusivo. Não é claro sempre. Obviamente, às vezes, muitas vezes tem isso é comprovado com estudos. Muitas vezes tem a agressão física, verbal, mas muitas vezes ela é de outras formas. Então, isso significa que às vezes as mulheres demoram muito tempo para identificar ou para reconhecer que elas passaram por uma situação. Então, assim, Cara, esse cara, bicho, eu nunca seria amigo do Márcio, porque assim, a gente tem temperamentos completamente diferentes, gente. Eu teria pegado o computador, jogado na cabeça dele, juro. Tipo assim, eu teria falado assim, você não vai calar a boca, você vai deixar eu terminar um raciocínio em algum momento? Isso porque eu nem teria visto ainda a entrevista com elas. Que entrevista, né? Não tem uma pergunta, vocês viram? Nenhuma com elas. Olha, gente, que horror de jornalismo. Ainda é tempo, se você está no primeiro ano de jornalismo, segundo, ainda é tempo, tem várias coisas para você fazer. eu acho que, obviamente, a sua defesa é justa você falar isso, e você tem todo o direito, mas eu acho que também tem o direito delas de questionar. O revisionismo de questionar que essa linha de raciocínio que você usa muito na sua defesa e nas entrevistas que a gente já viu, de que existe uma dupla face aí de interpretação das mensagens e dessas situações. Sim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tudo que você falou existe no universo dos crimes sexuais e das coisas que as mulheres sofrem. Tudo isso aí. O revisionismo, o fato de você só anos depois compreender alguma coisa, você entender a violência que sofreu, você estar ameaçada e você não ter forças para denunciar, você demorar a realizar o que aconteceu, tudo isso existe. O que eu estou tentando dizer é que nesse caso não existe. Nesse caso foi forjada uma acusação. Essa acusação é forjada, ela foi construída. Ela foi muito construída. E ela foi mal construída. Eu quero entender o seguinte, quando você esfrega o pênis num funcionário... Mas eu não esfreguei o pênis num funcionário. Você disse aqui que você fez a brincadeira de sarrar. Você mesmo disse agora. Não, funcionário, o rapaz lá do coisa. Gente, é aquela brincadeira de moleque que todo mundo tinha. Eles eram atores, atrizes, e um passava a mão na bunda do outro, dava uma encoxada. Tem um vídeo do cara passando pênis na comida do Márcio, ele estava fazendo alguma coisa. Quando ele volta, os caras vão, entrega lá o bandejão para ele, a comida dele, ele come, os caras filmam e começam a dar risada, e no final, que ele acaba de comer, mostram para ele. Mas ele, o UOL também, Mellen esfregava os pênis nos funcionários. Gente, ator de teatro que fica fazendo essa brincadeira. Eu fiz quando era criança. Lembra? Cuecão, puxava a cueca. Mas para eles é crime, né? Quando você esfrega um pênis no seu funcionário, é uma brincadeira. Quando a Dani... Esse funcionário falou com você? Não falou. Então tá bom. Não. Conforme eu disse desde o início, foi um relato do Marcelo Diné. Então tá Aí bom. é uma brincadeira. Quando a Dani Calabresa, ela manda uma berinjela, como saiu na imprensa, aí não é uma brincadeira. Aí ela tá dando consentimento. Não, ela fala que... É bom que eu tô estabelecendo raciocínios lógicos. E que bom que eu, como repórter, me cabe isso, esse é meu lugar, eu questiono você. Vamos questionar a lógica. Tô questionando. Vamos questionar a lógica. Isso não quer dizer que ela não tenha sido assediada. Não, pode ser apenas que ela tenha resolvido contar da festa, omitindo a pessoa que dormiu na casa dela, omitindo a pessoa que ficou comigo por causa dela, mas ela não achou relevante para o Ministério Público. Não, pode ser o que eu falei, por exemplo. Pode ser porque ela quis proteger a amiga e não envolver a amiga no inquérito. Porque não protegeu mais ninguém. Porque talvez essa amiga, ela quisesse proteger, essa amiga pediu. Gente, é assustador. Durante quase eu não todo consigo mais o ver. período que eu trabalhei ali, Cansei. esse é um alívio. Porque assim, tipo, finalmente as outras vão falar e tal. E aí você considera que as outras que estão falando, Vergonha. elas Eu não tenho estão vergonha. imbuídas por esse sentimento de visibilidade, de Eu pertencimento. queria entender. Chega. Negativas, né? Ele Não para, eram só ele não para. explícitos.
existia pessoas se esquivando, tentando não estar. E não para, né? E não para. Tá bom? Gente, é isso. Meu nome é Ricardo Feltrin. Esse aqui foi a série que eu chamei de Guilherme Amado passando vergonha contra a Melly, mas na verdade não é nem passando vergonha, é uma coisa triste, né, para minha profissão, a profissão que deu tudo que eu tenho na minha vida, né? Eu criei meu filho com a minha profissão, eu comprei esse apartamento com a minha profissão, eu viajei o mundo graças à minha profissão. Cada livro que eu tenho aqui foi por causa do jornalismo, eu tô aqui hoje por causa disso, eu amo sinceramente tudo que eu fiz na minha vida. Eu tentei fazer um jornalismo equilibrado minha vida toda. Se eu errei, errei pra cacete. Inclusive tem aqui os membros, acompanham aqui a história do jornalismo que eu faço, né, as grandes coberturas e os grandes erros que eu cometi. Mas prejudicar uma pessoa intencionalmente, devo ter prejudicado, sabe, fazendo minhas matérias, sabe, algum erro que eu cometi, posso ter causado algum problema para alguma pessoa, mas você prejudicar intencionalmente, você querer colocar uma pessoa, destruir a vida dela, para você fazer militância, para você puxar o saco de uma ideologia, olha gente, eu vou morrer sem esse pecado, né, eu vou morrer amando minha profissão e deitando, eu só não vou falar que eu deito todo dia e durmo tranquilo, porque esse caso meio que mexeu muito com a minha saúde, né, e hoje eu sofro muita intimidação, né, tanto que eu fui processado, né, fui denunciado, o meu processo aqui em São Paulo caiu na mão de um promotor mais lacrador ainda, né, mais possível, que nem quis me ouvir, né, eu fui chamado para uma oitiva, ele só revirava o olho, ele não estava nem um pouco interessado, eu me arrependo até hoje de ter ficado frente a frente com aquele sujeito, né, que é um funcionário público, que eu ajudo a pagar o imposto, e que tentou prejudicar minha vida, ele tentou bloquear meu dinheiro, ele tentou derrubar esse canal, um sujeito que não me conhece, não sabe o que eu tenho que sustentar, se eu tenho família, e é isso que virou o Brasil aqui em 2024, é isso que é o jornalismo em 2024, né. O Márcio Melling está completando 4 anos, acabou de completar 4 anos sem trabalhar, está perdendo todo o seu patrimônio, está sendo falsamente acusado, eu também, foi feita uma pesquisa falsa num instituto chamado NetLab, lacrador, do Rio de Janeiro, com a chancela da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bancado pelo Ministério das Mulheres, onde essas mulheres falsas acusadoras foram recebidas pela ministra, foram recebidas também pela primeira-dama, senhora Janja, que chancelou a posição delas como assediadas, né, no momento que o Márcio Melling nem sequer tinha sido indiciado. Tá bom? Bom, deixo isso aqui para a posteridade, eu espero, né, que isso aqui sobreviva a mim e estimule as pessoas do futuro, os jovens, a não fazerem jornalismo, porque se o jornalismo já é isso hoje, em 2024, imagina aí, né, daqui 10, 20 anos, o que vai ser? Eu espero que a inteligência artificial, pelo menos, seja mais equilibrada, porque hoje o jornalismo é pura burrice e sem vergonhice, nada artificial, tá bom? Obrigado, queridos.